Atenção, todos os guardas municipais do Brasil. Atenção, nação azul marinho. Esse aqui que fala com vocês é Oséias Francisco, o presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, a CONGEM. Esse comunicado, de maneira especial, extraordinária, eu quero falar dois pontos muito importantes para cada um de vocês. Primeiro ponto, quero falar do parecer do Senado, Congresso Nacional, sobre a DPF 650 do STF. E, finalizando, eu quero falar com vocês sobre a representatividade das guardas civis municipais. Em primeiro lugar, a DPF 650 no STF, um processo que solicita um posicionamento do STF sobre a condição, a situação das guardas civis municipais. O presidente do STF solicitou alguns atores que estão previstos na Constituição Federal a se posicionarem em matéria dessa natureza. Em primeiro lugar, o Congresso Nacional, lá o Senado Federal, que o presidente é o presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, por meio dos seus senadores, do seu corpo jurídico técnico, deu um parecer. E um parecer exatamente falando que as guardas municipais não são órgão de segurança pública e, ao mesmo tempo, denunciando as representações, os atores que impetraram esse processo. Eu quero deixar claro para cada um dos senhores que o Senado Federal, o Congresso Nacional, em outro momento, um momento tão parecido, mas muito melhor trabalhado, em 2014, assim que foi aprovada a nossa lei federal 13.022, assim que a FENEM entrou no STF com a DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, a 5156, solicitando a inconstitucionalidade da nossa lei, o STF, naquela oportunidade, também solicitou dos mesmos atores. E o Congresso Nacional, naquele momento, nós fizemos um trabalho. A Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil, recém-nascida naquele momento, com atitude e com a postura propositiva, pautada pela ética, pela defesa intransigente das guardas civis municipais, fez todo o trabalho na Câmara, fez o trabalho no Senado Federal, fez um trabalho extraordinário junto com a senadora Gleice Hoffmann, diga-se de passagem, a qual eu sou eternamente agradecido. E naquele momento, o Congresso Nacional fez uma defesa extraordinária das guardas municipais. Fez uma defesa da lei que foi aprovada em poucos dias atrás, de maneira extraordinária, defendendo as guardas municipais, defendendo a lei contra a FENEM. E nesse momento, as entidades que entraram com a DPF 650, entraram por questões próprias. A conferência não quis participar por entender que não cabia e o momento era inoportuno. Inclusive eu conversei com um dos atores, o Nogueira, conversei com o Flávio de Goiânia, falei da nossa estratégia e falei porque que a gente não iria participar desse momento, porque era inoportuno. E uma ação como essa tem que ser construída, como nós construímos todo o nosso apoio na época da DIN 5156, no Congresso Nacional, parecer favorável. Fizemos reunião na época com o advogado-geral da União, na época, se não me engano era o Adams, parecer muito bom, favorável às guardas municipais. Fizemos reunião com o Procurador-Geral da República na época, inclusive o Nogueira, que é um dos atores dessa entidade que entrou agora, também estava em uma dessas reuniões, mas a Procuradoria-Geral da República, naquele momento, fez um parecer contrário, censurando, concordando com alguma censura da FENEM. Depois também nós fizemos reuniões no STF. A conferência, fizemos reuniões no STF com ministros importantes, Gilmar Mendes, Edson Fachin, Alexandre de Moraes. Então você faz toda uma construção em defesa de um projeto. E da maneira como foi colocado, não houve essa construção. Houve um desprezo por essa construção. E uma outra questão. Esse parecer, ele é muito importante sim. Não dá para desprezar. É um parecer do Congresso Nacional que vai servir como referência para muitas outras ações contra as guardas municipais. Para embasar ações contra as guardas municipais.
E tudo isso tem implicações, tem consequência, tem repercussões. Eu penso que o cenário que se desenha é totalmente desfavorável, inoportuno, um momento totalmente inconveniente para fazer esse debate. Uma outra consequência, que é o segundo item da nossa fala, do nosso comunicado, é sobre a representação das guardas municipais do Brasil. Já esse parecer do Senado Federal, ele denuncia as entidades que entraram não têm legitimidade para propor uma ação como essa. Isso é importante, que mesmo que esteja sendo desprezado, ou pelo menos relegado a segundo, terceiro plano pelos atores, mas isso aí é fundamental. Nós estamos falando de legitimidade representativa, de legalidade de uma representação. Isso tem efeito. O Conselho Nacional das Guardas Municipais do Brasil é uma associação ilegítima. Mesmo que eles se pretendam avocar para si a representação das guardas municipais, é uma ação prejudicial e danosa às guardas municipais. Por quê? Primeiramente, o Conselho Nacional, por meio do seu presidente em exercício, fez uma tentativa de descaracterizar a representatividade das outras entidades, inclusive a Conferência Nacional, a qual eu presido, junto ao Ministério da Justiça. E lá, o advogado-geral da União, a Advocacia-Geral da União, que é o advogado do governo federal, já tinha denunciado que o Conselho não representa, o Conselho não tem legitimidade nenhuma. E mesmo assim, eles insistem em entrar com uma ação em prejuízo dos guardas civis municipais do Brasil e atacando as entidades que têm uma legitimidade. Ter a legitimidade é algo fundamental. E daí eu quero chamar a atenção. A conferência a qual eu presido, esse movimento político e institucional, que muitos guardas municipais sérios, honestos, que gostam da Guarda Civil Municipal, que acompanham o nosso trabalho, sentem representado pelo nosso trabalho, é um movimento. Até hoje nós não conseguimos ainda transformar numa pessoa jurídica. Tudo que nós fizemos até hoje foi enquanto movimento político legitimado pelos guardas civis municipais dos 4 cantos do nosso país. Mas nós nunca vamos avocar para nós uma representatividade total, excelente, única, exclusiva das guardas municipais. E nesse sentido, eu quero falar para vocês que nós devemos perseguir o caminho da representação de classe classista por meio dos sindicatos, federações e confederações. A exemplo do que acontece com todas as categorias bem estruturadas e que avançam no país. Nós hoje temos uma federação de guardas municipais, que é a FENAGUARDA, a qual eu participei desde o início das conversas, na época com o vereador Pedro Bueno, que nem vereador era ainda, era apenas o presidente do Sindicato dos Guardas Municipais de Minas Gerais. Participei da eleição da primeira diretoria da FENAGUARDAS, lá no Sindicato dos Guardas Municipais aqui do estado de São Paulo, convidado pelo presidente na ocasião, vi nascer essa federação. Nós, como guardas municipais do Brasil, você que é comandante, dirigente, secretário, guardas municipais sérios, honestos, que gostam e que têm uma noção da grandeza, da importância da representação, nós devemos favorecer e fortalecer a FENAGUARDAS, criar outras federações para que daí a gente crie uma confederação e assim tenhamos instituições credenciadas para defender plenamente a nossa categoria. As associações locais, elas podem se transformar em sindicatos e fortalecer esse processo, sim. Mas também uma associação, se tiver uma legitimidade, como tem em Cotia, Contagem, em Guarulhos e muitas outras cidades têm associações fortes, essas associações têm legitimidade para representar os seus associados. E assunto de interesse nacional se posicionam. Mas uma entidade sem nenhum associado, como é o Conselho, uma entidade abstrata, uma ONG que não tem nenhum associado, que não representa ninguém, não pode prescindir de uma representação constitucionalmente legalizada e credenciada, que são as representações sindicais. Não é um momento de divisão, é um momento de unidade, mas uma unidade não feita de qualquer forma, uma unidade racionalizada, uma unidade dentro de um projeto organizativo. As outras entidades podem continuar existindo, sem sombra de dúvida, mas nós temos que agir estrategicamente
para fortalecer aquele que tem um credencial, inclusive no STF, para fortalecer a luta e subsidiar no sentido de dar um corpo maior de representatividade. Sem sombra de dúvida, nós precisamos desse salto. Uma é estruturar a organização dos guardas municipais do ponto de vista classista, por meio do fortalecimento dos seus sindicatos, federações, confederações, para ter a plena legitimidade representativa. O outro caminho é a representatividade política, por meio de eleição de vereadores nas câmaras municipais, esse ano 2020, deputados estaduais e federais, representação política eletiva. Isso vem fortalecer a nossa corporação. Esta consciência tem que estar presente e bem consolidada em cada um guarda civil municipal, para que a gente não seja massa de manobra, não seja rebanho para pessoas, muitas das vezes, desonestas, mal intencionadas, que usam as nossas corporações para interesses privados, interesses próprios. Nós precisamos, sim, não abrir mão, ter a ética, a moral, os princípios basilares que estruturam a nossa profissão e a nossa vida particular como princípios inegociáveis. Nesse sentido, eu quero encerrar esta comunicação para a Nação Azul Marinho, reafirmando para os senhores: nós vamos continuar reunindo esforços, agregando pessoas sérias, honestas, que têm um passado limpo, que não têm uma ficha comprometedora, porque para representar uma Nação Azul Marinho, uma instituição de Estado, você tem que estar à altura dela. Nós vamos continuar juntando esforço. Nós vamos continuar fazendo comunicação e atuando de maneira que venham representar aqueles que sentem representados, principalmente pela CONGM, que conhece o nosso histórico, acompanha de perto o nosso trabalho e nos dão esse subsídio de legitimidade. Espero que essa comunicação sirva, vai ficar registrado no Facebook, no YouTube, para que todos os guardas municipais do Brasil assistam, compartilhem, comentam, mas acima de tudo, se posicionem sobre aquilo que nós queremos do ponto de vista organizativo. E venhamos superar essa anarquia representativa e deixar de ser um rebanho sendo conduzido por pastores mal intencionados para um lado para o outro, com prejuízo histórico e sem previsibilidade da dimensão para a nossa Nação Azul Marinho. Hoje, dia 20 de abril de 2020, quem falou com vocês foi o Oséias Francisco da Silva, o presidente da Conferência Nacional das Guardas Municipais do Brasil.